Saudações rubro-negras, estamos começando aqui um novo vídeo aí, um formatinho diferente para a gente testar aqui no nosso canal. Antes de dar saudações aí, meu querido William, eu vou falar aquele roteirinho de sempre, né, para a galera deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar, porque ajuda muito no nosso trabalho aqui de formiguinha. Aos poucos aí a gente vai fazendo esse trabalho que a gente gosta muito. Will, tudo bem, meu querido? Como é que estamos? Tranquilo? Mais aliviado, né? Com a vitória de Mas, ontem. então, exatamente. Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar Flamengo, Atlético Paranaense, falar também sobre a classificação aí, né? O sorteio da Libertadores, das oitavas de finais da Libertadores. Como é que vai ser a trajetória do Flamengo nessa Libertadores. Mas aí já, Will, eu te interrompi, mas é já para jogar a bola de volta para você continuar. Flamengo jogou ontem, né, em casa contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, garantiu aí o 2-1 de virada, uma coisa que é surpreendente contra o Atlético Paranaense, o histórico aí do Flamengo sobre viradas e tudo mais. Mas o que você sentiu? Pelo que você falou aí, já adiantou, você tá aliviado, né, pelo resultado. Porque contra o Paranaense, dificilmente a gente tem jogo fácil. E num confronto teoricamente mais equilibrado, um golzinho para o jogo de volta eu acho que é uma vantagem grande. Acho que o Pedrinho comentava isso na transmissão do Sport TV, que é um gol, mas que é uma grande vantagem, tendo em vista, não vou dizer equilíbrio, mas tendo em vista como que o Paranaense consegue endurecer os confrontos com a gente, né? Então eu fiquei aliviado com a vitória do primeiro jogo por ter sido Maracanã. Fiquei contente com o desempenho geral do time. Eu acho que a gente está mantendo uma média de desempenho nas atuações menos instável, vamos dizer assim, o que dá confiança para a sequência da temporada, né? O torcedor vai feliz e vê que o time está mais concentrado, mais organizado. Parece que quem não vinha bem fisicamente tem melhorado. Pelo menos é a sensação que todo mundo tem, eu imagino. Ou a maioria de nós assistindo o jogo tem. Aceito que a falta no Pulgar talvez não tenha sido uma falta. Isso é um debate que eu ia trazer, Will. Você achou que foi falta? Assim, eu tenho a impressão que tem sido marcado esse tipo de falta. E aí, por que ontem não marcou? Mas então, eu também não acho que foi uma sacanagem da arbitragem. Eu não acho assim, aceitável que não tenha mais. O Leandro comentou no nosso grupo. Eu achei ok o comentário, a justificativa que ele imaginou, né? E eu posso trazer um outro detalhe que, tipo assim, não faz a gente pensar se realmente foi falta ou não, tá? Porque nesse caso, o árbitro de campo não marca e você sai o gol. Então você tem a chance do VAR revisar o lance, porque tem o gol. O árbitro de vídeo poderia chamar. E ele também não chama. E assim, nem o Pulgar ele se mostra, tipo, quem sofreu uma falta, sabe? Acho que assim, naquele caso que ele se com o lance. Acho que ele não foi uma disputa. Eu acho que aí ele errou em ter deixado a bola dar o primeiro kick, né? E aí, dentro dessa disputa, ele levou a pior. E quem deu a bola também para trás, vamos combinar, hein? Não vou lembrar agora. Quem deu o passe para trás. Eu acho que, se eu não me engano, acho que foi o Vitor Hugo que dá o passe para trás, se eu não me engano. Bem provável, assim. Mas tudo bem, no início do jogo complicou o jogo, né? Tornou mais difícil. Se foram 6 minutos. Os caras já não iam atacar muito, aí que não atacaram mesmo. Mas eu gostei do poder de reação. Lembrou um pouco ano passado, que a gente empatou em casa e ganhou lá, na Arena. Exato. E acho que o jeito que o Arrascaeta reage no nosso pênalti, no pênalti a nosso favor, dá margem para o juiz achar que não foi, porque ele exagera um pouco e exagera mal, porque é como se ele tivesse tomado a pancada na outra perna. Se você olhar o jeito que ele cai, parece que a porrada foi na outra perna. E tem um delayzinho, né? Tem um delayzinho entre a porrada e a queda dele. E o movimento sugere que tenha sido o pé trocado, assim. Não sei se você teve essa sensação também. Mas talvez, se ele não faz a cena, o VAR não olha. Pode ser. Eu acho que tem que pensar nisso também. Fingir a falta que não houve, como o Gerson fez, é bem complicado e tem feito, hein? Não parou de fazer ainda, não. Vez ou outro o Gerson dá uma dessa e que é grosseiro, assim. Tem uma diferença de você fingir pra você, tipo, alarmar que sofreu a falta, né? Ele recebeu o contato e exagerou um pouco do jeito que cai, exagerou. Isso.
E isso dá margem para achar que foi só cena. Mas é claro o toque, assim, a porrada na canela é clara. Aí a intensidade e tal, mas assim, como é que você não dá pênalti numa imagem daquela? E a bola ainda pega na mão do jogador 2 vezes, né? Mas eu não vi a súmula, eles deram. O pênalti foi pelo contato, né? Não Pelo foi pela contato. bola, porque estava tão perto ali o braço que Não, foi eu pelo acho que ele não contato. daria. Foi pelo contato. Ô, Então, Will, assim, tu foi usou bom, nós uma. viramos o jogo, tá tudo certo, assim. Se Sim. empatasse também é do jogo. Eu gostei da atuação. Posse de bola, sufocou, alternativa no banco, assim, tá ficando chato pro adversário jogar com a gente. Exato. Tu usou uma aspas aí, que foi até a do Pedrinho, né? Sobre a questão do placar. E aí eu botei até como um dos questionamentos aqui pra gente pensar. Foi bom você ter trazido. Porque assim, o jogo ficou 2-1, o Flamengo sai na vantagem no placar, né? Com um gol de diferença pra decidir lá na arena da Baixada. Mas eu tô com o sentimento de um placar muito aberto. Eu tô O com esse confronto, né? sentimento. O De confronto, quem ele tá. classifica. O jogo Com ainda tá muito certeza, aberto, ainda mais jogando com na certeza. Baixada. Eu gosto A sempre de vantagem é trazer. significativa, mas está em aberto. O Flamengo pode não passar, cara. Perder de 1 a Exato. 0 lá é normal. Não é Eu nada gosto absurdo. de trazer algumas aspas, assim, quando eu converso bem rápido, assim, com o pessoal no cotidiano sobre o futebol, né? E Claro. eu sempre uso aspas do porteiro. O meu porteiro disse hoje, que não é Tem que flamenguista, é dar o nome do botafoguense. cara, pô. O Augusto, um abraço, Augusto. É Disse aquele que. vascaíno, não? Não, esse é botafoguense, esse é botafoguense. Ele usou aspas que desse confronto sai o campeão da Copa do Brasil pra ele, dessa disputa. É a visão dele. Mas não, eu só quis trazer só pra inflar mais um pouquinho o Sai o favorito, comentário. vamos dizer assim, O talvez. debate. Mas dessa aspas a gente consegue ver que, tipo assim, o Atlético Paranaense não tá, tipo assim, não sofreu com essa derrota ao ponto de, tipo assim, a gente tá derrotado, a gente vai ter que ir pra casa pra jogar no sufoco. Eu não Não, acho que acredito eles nisso. saíram, acho que eles saíram com o sentimento de, pô, dá para Dá brigar pra pela ir. classificação. Por isso que um gol é tão importante. Aham. Porque como os dois times têm chance de passar, tá em aberto, um golzinho faz muita diferença, porque eles vão ter que sair pro jogo. Sim. Eu não vou dizer que o Flamengo vai jogar no contra-ataque, mas o Flamengo não precisa se expor tanto assim, desesperadamente. O São Paulo ele não sabe jogar atrás, o Flamengo não sabe jogar É. atrás, mas a gente não precisa ir tão afoito. E aí os caras vão ter que vir para o jogo. Vindo para o jogo vai abrir espaço. Eu acho que o cenário fica favorável para nós no segundo. E eu achei que eles abdicaram demais da partida aqui também. Também Só tive essa defender, só sensação. defender. Tive essa sensação. Agora, a gente teve dificuldade. Oi? Tá Foi, valendo? vai lá. Tá, tu falou assim, a gente teve dificuldade. Teve dificuldade de entrar na área. E eu acho que a gente ainda chuta pouco. Eu não Sim. quero que fique chutando toda hora também, porque o time que tem posse de bola vai procurar a melhor opção de chute e tal. Eu entendo que não dá para chutar toda hora. Mas chega uns momentos ali, se o cara sentiu confiança, tem que bater no gol, pô. Não dá pra Entrada ficar da só área. tocando de um lado pro outro da entrada da área e não arriscar, né? Acaba Eu prefiro dificultando. o chute do que o chuveirinho, sabe? Ah, Aquele também. chuveirinho sem O muita. Flamengo não é time de perfil de chuveirinho, cara, de jogada de Mas bola aérea. às vezes Às faz, vezes. né? A gente tem uma boa média de altura, né? Principalmente esse time de agora. Mas mesmo assim, não é um time que fica dando esse chuveirinho. É um time muito mais do toque de bola ali É, na entrada da área, pelo sim. meio, ou uma Mas quando jogada o toque longa. ainda não estava bom, exagerava um pouco, você não acha? No Exato. Você início do São lembra? Paulo. Com o Vitor Não, Pereira, então, era todo jogo. é isso que eu ia falar. Então, no Só início do chuveiro, ano, chuveiro, então, chuveiro. era só Era chuveirinho, né? Não uma tinha prateleira jogada. de Lorenzetti que tá doido. E outra coisa que foi marcante aí, né? Duas coisas que são marcantes nesse jogo. Vamos falar da primeira da estreia do Luiz Araújo. Foi pouco tempo, mas eu queria saber o que você achou do Luiz Araújo, que Entrou era uma coisa que a gente ligado, via meteu um questão lançamento bacana, né? Eu acho que rápido. ele tava lá jogando, né? A temporada lá acabou agora, tem 15 Isso. dias, talvez. Até menos. Até Campeão um pouquinho mais, quer dizer, um pouquinho mais. foi o Los Angeles, mas não foi o Galaxy, não é isso? Então, Angels, talvez. aí Uma você me coisa assim. pega. Posso estar Pode confundindo. falar. Eu devia ter verificado antes, não importa. Eu sei que o time dele estava Foi o bem Los mal. Angeles Football Club. Ah, tá, mas era, tá vendo? Era Los Angeles. Angels Isso. Angels é beisebol, acho. Aí De eu já Los não sei. Angeles. Mas o time dele estava mal, né?
Aí o comentário que eu ouvi de quem estava acompanhando a MLS é que era um bom jogador num time muito ruim. Então, ele era o destaque num time muito ruim. Então, ele não rendia. Agora, um detalhe importante que para muitos passou batido, ele, quando foi para a França, ele foi a pedido do Bielsa. Uhum. Bielsa é o mentor do Sampaoli. Ou seja, se o Bielsa gosta do jogador, o Sampaoli vai gostar. O Sampaoli já queria trabalhar com ele, acho que em outro Então, no talvez no time Olympique, anterior. porque eles Eu não estavam lembro na se era. França, os dois. Eu acho que era. Não, eu acho que era no Sevilha, Pode porque ser. quando o São Paulo vai pro Olympique, é que ele conhece o Luiz Araújo jogando contra. E aí, Tá, quando acho ele que vai era pro no Nantes, Sevilha. né? Não, ele jogava no Lille. E Lille. ele é campeão com o Lille. O Luiz Araújo ganhou o Então, Campeonato Francês com o Lille. ele tava no Lille É mesmo? nessa. Não, não sabia. É, pô. Não estou Não, duvidando, ele não. tava. Não, eu sei, não, eu sei. Não, e aí o São Fiquei Paulo surpreso. o São Paulo ele vai e pede o caraca, ele pede o Luiz Araújo no Sevilha. E aí, só que aí não consegue, e aí consegue ele agora pro Flamengo. E além disso, é um cara que, para um jogo como ontem, é um cara que faz o diferencial, porque ontem ficou faltando muito uma jogada individual, uma individualidade, uma coisa para quebrar um pouco a Um linha drible, de né? Quebra uma defesa. linha e Exato, para poder abrir esse espaço. E o ele é um Ribeiro cara bom faz para isso isso. às vezes. O Ribeiro faz muito isso, eu acho. Sim, mas aí como eu tenho a sensação de como o Ribeiro, ele não é tão rápido, né? Já não é mais tão veloz. E como ele é um cara que, tipo assim, os outros times sabem que cara como a Arrascaeta e Everton Ribeiro, você tem que ter uma cobertura, uma marcação Dá dupla, mais porque você não pode atenção. dar E ele vem espaço. mais para dentro, né? O Luiz Araújo vem para dentro, mas também vai É exato. E aí o Everton dá Ribeiro, às mais vezes, verticalidade. ele consegue dar o primeiro drible, mas aí no segundo toque ele já tem que soltar essa bola, porque senão ele vai ter que dar um outro drible e aí ele vai acabar se complicando ali Não, na gostei. defesa, né? Eu acho que é um ponto. Gostei E- e tava com a sensação que ele ia entrar mesmo. Porque assim, sim, chegou, tá bem, joga. Tem que pôr para jogar. Até para entre eles lá, ó, o cara chegou, já jogou. Não tem essa não. Se tiver mal, não é, vai jogar. E vai jogar exato. quem eu acho que é bom para esse jogo aqui, em função do adversário. E eu tô gostando porque entra e sai, tá mantendo um padrão. É Tá isso. mantendo um A tal da padrão. constância, né, que o É, constância ou contundência que ele pedia? contundência. Contundência, a tal da Mas contundência tá sendo mantida. eu acho que é mais consistência mesmo. É, Volume a de jogo consistência é o forte. e a estabilidade. Eu acho que a gente está oscilando menos. Você não teve essa sensação? Não, eu tive. Eu tô gostando também. Durante as partidas, inclusive. Isso, então, e você tem troca de peças que modificam o estilo de jogo, mas não perde a agressividade do jogo, não perde essa consistência mesmo. Então, assim, você tira um. Ali tirou o Vitor Hugo e botou, acho que se eu não me engano, o Bruno Henrique. Você muda um pouco o estilo do jogo, mas você não perde a agressividade ao adversário, você não perde o controle de Volume. bola, né? O volume de bola. E, inclusive, sobre isso eu queria até chamar aqui que o nosso companheiro Yuri Ramos mandou aqui pra gente. Ele mandou aqui, ó, pra gente poder colocar na tela o mapa de calor desse jogo, dos dois times. Lembrando que o Flamengo teve 75% de posse de bola, e aí a gente consegue ver um pouco de como o Flamengo atuou contra o Atlético Paranaense, né? Foi o que a gente tava falando daquele jogo ali entre rodando a bola de um lado pro outro da área, né? Mas com essa agressividade no lado esquerdo, principalmente com o Ayrton Lucas, que foi titular nesse jogo, mas mesmo assim, mantendo o Ayrton Lucas, o São Paulo vai e coloca o Bruno Henrique. Então a agressividade pelo aquele lado esquerdo ali do campo fica bem evidente, né? E não perde a posse de bola. E o Bruno Henrique se apresenta muito como centroavante também, né? O gol que ele faz é um gol praticamente centroavante. Ele não está aberto lá no fundo. Ele Sim. fecha na diagonal para cabeceia consciente e tal. Não sei se consideramos chuveirinho aquele, mas. Não, eu acho que aí é uma bola Né? Não parada, foi não chuveirinho tem. aleatório. Não foi se livrar da bola, sabe? É. Não foi nesse sentido. E aí, e além disso, né, que você falou deles como centroavante, o próprio passe do Luiz Araújo pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique ele tá bem centralizado no campo. Então é Exato. como se ele fosse também um centroavante. E se o Bruno Henrique faz aquele gol, né? E aí vamos falar do Bruno Henrique. Se ele faz aquele gol, seria absurdo e
a gente falou isso na última live, é a melhor reforço do... É o melhor reforço do Flamengo nessa temporada, não tem como negar isso, né, Will? E aí é pelo conjunto da obra, pela história, pela identificação, pela seriedade com que ele leva a carreira, pela sorte que ele dá, pelo carisma, pelo rendimento. Então, assim, fica difícil concorrer com ele. E numa idade boa ainda. Ele seguramente tem mais uns 4 anos de Flamengo. Ele fez 32, 31. Ele fez 32. Não sei se pelo estilo de jogo, né? Pela aquela arrancada dele, não sei como é que faz. Mas tomara, né? Não, pelo menos 3, vai. 3 aninhos de 3 Flamengo. anos. Dá pra pegar. 3 anos em alto nível. E você pode ver que, não sei se você vai lembrar, mas quando ele tava contundido, ele tava fazendo algumas lives, jogando jogos e tudo mais, ele deu uma engordada. É diferente você estar no ritmo atlético. Ele ficou mais forte, E quando ele volta... Jogo, ele entra meio pesado, assim, então, e aí, forte. Quando ele sente meio que assim, dá o ok do corpo, sabe? Ele, caraca, tá, o corpo tá respondendo. Cara, você não nota a diferença. Não parece que esse cara teve uma lesão séria. Ficou 1 ano parado, né? Então o Bruno Henrique, ele acaba sendo... E já é pra ser titular absoluto, não tem como. O que dificulta mas eu gosto dessa rotatividade. Com o elenco bom que a gente tem, eu gosto maneiro. E principalmente, né? Aí é mérito do São Paulo de ter colocado o Bruno Henrique ter feito o gol. Você colocar os caras que entram e resolvem o jogo. Isso é bom de ver. Não bota um cara lá pra ser afobado, pra querer ficar dando chutão e tal. Não, o cara entra, faz o gol, é preciso. O time muda o jeito de jogar, mas mantém, né, a calma, a paciência, que uma hora aquela bola iria entrar, né? E assim, ontem, por exemplo, sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, o banco era forte, o time que estava em campo era forte. Se vier o Claudinho, então, vai ficar difícil. Não, vai ficar. Eu ainda queria mais um zagueiro. Eu também. Aí, né, pra gente também poder encerrar sobre essa partida e o Flamengo, né? Tem aí a questão do Lucas Veríssimo, já teve uma especulação bem breve sobre o Bruno Mendes do Corinthians, aquele Davi Sanches do Tottenham foi oferecido também. Eu acho que o Flamengo ele tem que contratar mais um zagueiro ou recuperar de vez o Rodrigo Caio. Porque, assim, como tem a alta rotatividade, a gente tem um dos nossos zagueiros já tem uma idade mais avançada, que é o Davi Luiz. Por exemplo, o Léo Pereira se machucou, né, dessa vez. Então, assim, a gente não pode ficar fragilizado na parte defensiva, que aí já começa a ser um problema para esse Flamengo. E o Pablo ele não coloca, né? Mas eu gostei do jogo. Só o mapa de calor rapidinho do Yuri, que a gente acabou distraindo, é bom olhar essas coisas. E a sensação que a gente tem é que é handball, né? Fica ali na linha dos 7 metros, pontilhada, e o time fica girando a bola. Vendo o jogo, mas vendo o mapa, você vê que assim, ou sai por um lado ou sai pelo outro. E fica... Perdão. Ou sai pela esquerda ou pela direita, mas fica concentrado, né? Não fica muito na meia-lua. Né? Até porque... Ele faz os triângulos nos lados e... Eu achei interessante. É porque na meia-lua também fica mais povoado, né? A defesa. Mas então assistindo o jogo, a sensação é que é mais handball, né? E não é tanto, não. Fica muito mais concentrado. Até porque também a gente com o Ayrton Lucas de um lado, né? Ayrton Lucas pela esquerda aqui pra mim e o Wesley pela direita, muita bola rápida ali, até tentando chegar ao final a linha de fundo, né? Então acaba... Você tem essa triangulação do lado de um lado do campo, ela vai até o final, até onde dá, e qualquer coisa vai voltando. Aí passa pro outro lado. Não vira tanto, né? Não tem aquelas viradas. Não, isso aí é uma coisa que já não acontece cada vez menos. Will, então pra gente encerrar isso aqui, jogo em aberto aí pra Arena da Baixada, quarta-feira, 9h30, mas com a vantagem pro Flamengo de um gol que a gente tem que aproveitar vantagem mesmo. Vantagem importante. Né? Jogo aberto, o confronto tá aberto, o Flamengo tem muita chance. Como nós temos um gol a mais, eu diria 60-40 para nós. Pelo gol. Eu sigo essa linha. Gol. Sim. E pelo cenário, porque lá eles vão sair para o jogo. Então a gente imagina que vai abrir mais espaço. Exato. Eu vou na tua também. Eu acho que 60-40 é um bom... É uma boa estatística para esse jogo de volta, pensando em Arena da Baixada, né? Porque é quase que um reforço pro Atlético Paranaense. E aí eu não tô nem falando do campo, não, do gramado. Eu tô falando mais questão... A atmosfera ali não é legal pro Flamengo.
A atmosfera não é legal pro Flamengo. Alguém hoje comentou que o pessoal do Flamengo disse que é o lugar mais hostil que o Flamengo joga há alguns anos, é a Arena da Baixada. Eu tenho essa sensação também. Eu também, como torcedor, só não ganha na Bia Bichedid. Do Bragantino, né? Do Bragantino, só não ganha do Bragantino. Mas lá não é ninguém. Você olha pro canto e vai perdendo. Exato. Tem anos que eu... Não, e a Arena da Baixada tem toda essa... E fora também essa rivalidade, né, nas Copas que o Flamengo tem pego com o Atlético Paranaense. Tá maneiro, tá maneiro. É legal de ver. É um grande, não tem condição. E é um grande que ainda é muito pouco falado, tá? Botando no nível de Flamengo, Palmeiras e o Atlético Mineiro. Não dá. Ainda é muito pouco falado. Até pelo tamanho da torcida também, né? Porque a imprensa também, ela vende... Joga... número de Ibope. Mas eu acho isso, 60-40... pelo 1-0 e por eles terem que sair para o jogo. Perfeito. Por isso, mais por isso até, inclusive. Perfeito. E aí, trocando de Copa, né? A gente teve aí o sorteio do chaveamento da Libertadores, né? Das oitavas de finais da Libertadores. Um sorteio foi bom, eu acho que equilibrou... Deixa eu deixar assim que aqui foi melhor. Equilibrou bastante os jogos, né? Eu acho que não ficou nenhum time muito forte pegando um time muito fraco, assim, ou menos forte, vamos dizer, dos que passaram. Os confrontos estão nivelados, né? Exatamente, eu tive essa sensação. Sim, estão nivelados. Eu confesso, e aí não é nenhum clubismo, Will, que a nossa chave ali, a gente falava aqui um pouquinho no off, né? A nossa chave ali do lado direito, eu acho a mais difícil. É a mais difícil. E aí eu não vou... Não tenho. Acho que a de 2019 que foi um pouco parecida com essa, né? A nível de confronto até a final, a caminhada até a final. Mas de lá para cá, 2020, 21, por mais que a gente tenha caído em 21, né? Mas 21, 22, a gente não teve. 20, 21, 22. A gente não teve confrontos tão difíceis igual a gente vai ter nesse lado. Acho que é uma estreia tranquila contra o Olímpia, né? Tranquila, nunca mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Não é um adversário que amedronta. A gente respeita, mas ele não põe medo. Né? A gente entende que tem condição de passar. A gente não fica assim, meu Deus, vai ser muito difícil. Se fosse o River, a sensação seria outra. Né? Não tinha como que os dois eram segundo, mas sei lá, se fosse o Palmeiras, a sensação não ia ser a mesma do que com o Olímpia. A gente só não pode deixar de dizer que o Olímpia, com times bem limitados, já chegou à final e já ganhou Libertadores, né? São 3 Libertadores igual a gente, então assim, tem camisa. Mas eu assim que saiu o sorteio, eu pensei, nosso lado ficou bom. Aí eu fui olhar com calma o que está jogando cada time, como foi a primeira fase deles. Eu acho que tem mais time jogando bem do nosso lado, ou jogando melhor, do que do lado do Palmeiras e do Galo. Porque o Boca não está bem, o Pereira, Del Valle... Dali o Racing, que é mais ou menos para bom... Porque também não assustou, né? Isso, e o Del Valle. O Boca pela camisa, o Del Valle pela sequência de trabalho, o Nacional, os dois pela camisa também. Mas não... O confronto-chave aí é Palmeiras e Galo mesmo. E concordo com quem que te falou que um finalista sai de Palmeiras e Galo? Foi o meu porteiro falou, mas do Flamengo e Atlético Paranaense, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, tem razão. Mas eu diria que do outro lado ali, eu diria que o Palmeiras, velho. O Palmeiras é favorito, sim, apesar de estar 3, 4 jogos já sem vitória, né? Eu acho que tem esse fator. Bolívar, esse fator que joga contra... 4 sem vitória. 4 sem ganhar. Eu acho que tem esse fator que conta, que pesa a contrário ao Palmeiras e o que é Libertadores. E aí tudo pode acontecer, tirando o jogo contra o Galo, né? Que joga no Brasil, o resto tudo ele pega no estrangeiro, ele pega joga nos outros países. Então isso aí pode ser contra ele. Agora, de resto, é um caminho muito tranquilo, tanto para o Atlético Mineiro, tá? Se passar, mas eu acho mais difícil o Atlético passar do que o Palmeiras. Para quem passar, né? Para quem passar é um terreno muito tranquilo, futebolisticamente falando. Agora, todo aquele astral em volta é muito mais difícil, porque é Libertadores, né?
Porque o Boca tá com a camisa, o Racing também, e nem Nacional idem, porque é um jogo que eu vou ter prazer em assistir. Talvez não seja um bom jogo, vamos ver. Aham, Nacional e sim. Boca eu me sinto obrigado a assistir, pela tradição dos dois, e eu gosto muito do Nacional. Exato. E do nosso lado, né? Se a gente Eu passar pelo gostei. Olímpia, Fluminense passando a gente no Júnior, que também não tá tudo isso, não tá num bom momento, vamos ter um Fla-Flu numa semifinal de. Desculpa, numa quarta de final da Libertadores. Que é a É. coisa que a gente não tinha pensado ainda, né? Não tava no nosso radar. Foi ano passado que a gente achou que teria Fla-Flu ou foi no ano do vice? Foi ano passado, Foi se no eu não ano me do engano. vice. Foram, Não foi ano então, passado, não? o Barcelona de Guayaquil não andou tirando o Fluminense? Não vou lembrar agora. Mas É essa, verdade. essa possibilidade do Fla-Flu, ela vem cada vez mais. Toda hora ela aparece. E não Exato. acontece. Pode ser. Eu, pela história do Maradona, por ser um clube de um lugar mais simples de Buenos Aires, pelo trabalho de base que historicamente o Argentino Júnior faz. Eu tenho time de botão do Argentino Júnior, mas aí é seleção Foi de todos os tempos. 2021. Foi Ou foi 21, 2021 que o foi o ano Guayaquil do eliminou o vice. Fluminense. Isso. Mas assim, eu tenho time do Argentino Júnior, mas meu time tem Redondo, tem Riquelme, tem Maradona, aí fica. Eu vou pondo todo mundo que passou lá, né? O time Claro, é meu, claro. eu escalo o que eu quero. Mas eu tenho um carinho muito grande. Tenho camisa, eu vou torcer bastante para o Argentino Júnior. E é um Ah, jogo com que eu certeza. adoraria poder ir lá em Buenos Aires assistir esse jogo lá lá Paternal, né? O bairro Sim, e, deles lá. Eu teria exato. no estádio Diego Maradona, nunca é demais de falar. Sim, sim, sim. Não, E River é. e Inter está bem aberto. Bem Pois aberto. é. E isso que eu ia falar. River e Inter eu acho que tá bem aberto. Eu acho Bolívar que e Paranaense Bolívar e também. Atlético. Então, Bolívar e Atlético Paranaense eu já acho que tem uma vantagem muito grande pro Atlético Paranaense. É uma altitude, velho. Se os caras É. metem 3, 4 lá, fica complicado, entendeu? Não, isso com certeza. Isso com O certeza. meu, Mas meu eu medo acho é que o. sempre esse. Toma Mas 3 acho que o lá, Atlético Paranaense, com essa experiência que ele vem tendo nos campeonatos sul-americanos, nas Copas é um pouco sul-americanas, favorito. ele acaba sendo mais safo nesse sentido, sabe? Do que um time que Também pinga uma acho. vez ou outra em Libertadores ou nessas competições. Fisicamente é um time forte. Sabe um time Exato. forte fisicamente? Que eu me impressionei domingo? Botafogo. Sim. Só tem jogador grande, cara. Foi um jogo que eu vi com mais calma, né? Botafogo e Aham. Vasco. O Paranaense é um time forte fisicamente. Isso pode Exato. ajudar lá na E altitude. é um time, Will, e é um time que também não tem medo de, tipo, igual vir ao Maracanã e ter que se fechar, ter que jogar por uma Sim, bola, dar um chutão pra sim. frente e os caras ter que correr. Não tem. É o que eu falo, é um time copeiro. É um time que joga Não. Copa, né? Antes Então, da bola rolar, eu digo 60-40 para o Paranaense. Eu concordo contigo que tem um favoritismo do Paranaense. Mas não é tão desequilibrado. ah, River e não. Inter, né? River Não, e Inter é não- mais, não é 60-40, concorda? sim, O sim. Inter vem melhorando. Pode Eu acho surpreender o que. Inter, tá? É o que a gente sempre fala de Libertadores, né, cara? Tipo, você tem a questão do elenco, mas é muito difícil você traçar um favorito, assim. Sempre tem um favorito, mas você traçar um abismo entre os dois é muito complicado. É muito Já. complicado, né? Se talvez a maior diferença seja a nossa pro Olímpia mesmo. Vamos ter que assumir isso, Possivelmente. Dentre de todos né? aqui, cara. É porque a gente passou em segundo, né? A gente passou em segundo. Mas. E eu acho que o Olímpia tem segundo melhor desempenho da Libertadores. Isso, isso. Então, mas a gente, em questão de elenco no papel, e o que vem se desenvolvendo, né? Porque a gente também tem aquele início de Libertadores terrível, Isso. Nós estamos em mas ascensão. Nós estamos em ascensão. eu acho que é. Voltou, né? Tranquilo, voltou. Eu acho Arrascaeta que é. melhorando. Bruno Henrique. O Ribeiro sendo poupado para entrar melhor. Felipe Luiz chegou. Pô, As, os as reforços chegaram. contratações. Eu acho que a gente está num viés de ascensão, sim. E espero que permaneça. Exato. Agosto, setembro, outubro, novembro é muito pesado, né, cara? Para brigar nos três. Mas eu tenho a impressão, pensando de agora, que
que a gente vai chegar em novembro bem melhor do que chegou ano passado. A sensação em novembro nossa era assim, parecia que todo jogo era o último que o time ia aguentar. Você lembra disso? Aham. Fisicamente também, parecia que o time estava com um caco. Eu estou achando que o São Paulo se cuidou e tentou dar um gás fisicamente aí nos caras para ver se chega melhor no fim do ano. Eu Não, tenho ele, essa ele expectativa. melhorou. Que a gente vai Ele chegar no fim melhorou do ano melhor fisicamente. do que no fim do ano passado. Assim eu também espero. Bom, o jogo aí, Flamengo, o primeiro jogo é dia 3 de agosto, né, no Maracanã, e a volta é no dia 10 de agosto lá. Então vamos aguardar aí se possivelmente vai chegar as contratações aí nessa janela de transferência. Tá sendo uma janela bem interessante para o Flamengo. E Sim. pode ser que o time cresça bastante aí nesse um mês aí até a próxima rodada da Libertadores. É isso que eu ia falar. Para o Palmeiras ficou ruim, porque dá tempo deles se ajeitarem, mas um mês para o Filipão tentar melhorar o time, né? Ou mudar o Exato. time, porque o time não. Bom, eu acho que esse um mês aí deixa a gente muito inseguro com uma série com a maioria dos confrontos. O que me Exato. agrada no nosso eu acho que a gente tem que assumir o favoritismo sem soberba, respeitando o adversário, e a forma de respeitar é jogar sério e fazer gol. Não tem Exato. outra forma. É jogar sério, não dar espaço, morder do início ao fim e meter gol. Se a gente fizer isso, a gente tem uma certa tranquilidade. Tranquilidade. E pensando E que também, conforme o Flamengo for avançando, vão ser confrontos difíceis e um time não que tem, entra para brigar pelos 3 campeonatos é não isso dá que para tem pela escolher. frente mesmo. Não tem como É isso que escolher. não é pauta, mas é bem breve. Assim, Vai lá. se a gente ganhar do Palmeiras, eu acho que a gente vai estar de vez na briga pelos 3 títulos. Porque aí tem isso também, de a vitória num torneio alimenta o outro. E aí você vai, reforço positivo, aumento da confiança, os caras melhorando. A gente está falando do time e o Gabigol nem está jogando. E nem o Léo Imagina o Pereira. Gabigol bem. Porque assim, uma hora ele vai melhorar também, uma hora a bola vai começar a entrar. Sim. Imagina. O próprio Pedro também, né? Não vem na boa fase. Flamengo e Olímpia, tá 2-0. Aí segundo tempo, entra Gabigol, Everton Ribeiro, Felipe Luiz Araújo. Luiz e Luiz Araújo. Porra, os caras olham do outro lado, não. Não Assim, tá no lá. a gente. Cara, é complicado. Pelo menos um, a gente falou disso, pelo menos um dos 3 a gente tem que ganhar. Mas eu Exato. acho pouco. A minha expectativa é pelo menos 2 igual ano passado. E tem tudo. Tem que jogar. O Flamengo tem que jogar a bola que sabe jogar. É isso. Concentrado, o time vai render mais com o Sampaoli. O Alan tá para estrear, eu acho que o Exato. Alan Nem falamos vai do Alan botar. ainda, né? Nem falamos do Alan nesse time do Flamengo. É isso. Bom, é isso, galera. Comenta aí o que vocês acharam do papo, o que vocês estão achando aí dessa desse novo, né, pós-data FIFA aí do Flamengo com o Sampaoli. O que vocês acharam do chaveamento? Deixa aqui pra gente a opinião de vocês, viu? Um abraço e até mais.